Fala aí, pessoal, vamos iniciar aí em mais uma semana, mais uma nova aula. Hoje a gente vai pegar, e como vocês já devem ter visto no título desse vídeo, um dos maiores desafios logísticos, operacionais da ferrovia, que é como identificar e controlar o trem no entrepátios, né? Aqui nós já estamos com aquele nosso desenho que a gente está acostumado de toda aula para a gente entender um pouquinho sobre a logística de movimentação do trem na via, beleza? Aqui nós temos aqui o pátio A e o pátio B, né? Deixa eu colocar aqui. Pátio A e pátio B. O nosso trem, ele logicamente vai partir do A e vai até em direção ao pátio B, beleza? Beleza. E qual que é esse chamado desafio? É saber a exata localização desse trem do período que ele sai do A até que ele chegue em B. Como que a gente vai saber em qual ponto que ele está exatamente? Esse é um dos maiores desafios. Deixa eu só trocar essa caneta, que essa preta aqui, ela tá fraca já. Beleza. Esse desafio é encontrarmos a localização dele dentro desse ponto aqui. Para que saber isso? Se a gente lança ele de A, logicamente ele não vai chegar em B se não ocorrer nenhum acidente? Logicamente sim. Só que tem um problema aqui. E se tiver um segundo trem aqui? E se tiver um segundo trem no entrepátios? Você percebe que tem um risco claro de uma colisão aqui, de ocorrer um acidente conhecido como choque de trens. Percebe que esse trem A pode avançar de forma a colidir com o trem B? E como nós sabemos, o trem ele demora um certo tempo e ele precisa de uma certa distância para que ele freie. Por isso que é muito necessário identificar exatamente a localização do trem nos entrepátios. Tá ok? E por quê? Por que tem esse problema aqui e como resolver essa questão? Como saber exatamente a localização desse trem, aqui, para que um não colida com o outro, beleza? Nos períodos mais iniciais da ferrovia, qual que era a técnica utilizada? Lança-se um trem por vez. O trem A sai de A e ele chega em B. Quando o A chega no B, a gente lança outro de A para B, né? Então ali, mantendo apenas um trem no entrepátios, ok? Essa era uma das técnicas utilizadas. Começou-se a ter um problema que era o seguinte: o último vagão do trem lançado de A para B poderia ficar solto no meio do caminho e o A acertar em cheio esse vagão solto. Então, o que começou a ser utilizado como técnica? O trem partiu de A e chegou em B, o profissional que estava aqui no B, ou seja, um agente de estação, algo do tipo, um similar, identificava o número do último vagão. Se o número do último vagão estivesse junto com o trem, havia-se a certeza de que o trem chegou inteiro em B e não vai ter risco do novo trem lançado de A para B colidir com esse vagão que ficou no meio do caminho. Beleza? Beleza. Tranquilo. E foram utilizadas várias formas de fazer com que se mantenha apenas um trem no entrepátios. Foi utilizado argola, o bastão magnético, o staff, o documento de expedição, a licença por escrito, tá? Tudo para evitar esse acidente chamado choque de trens. Beleza, beleza. Mais para frente a gente vai diferenciar o que é choque e o que é encontro,
tá? Enfim, beleza. Com o tempo, se adotou o seguinte: começou-se a se dividir a via em blocos, tá? Blocos fixos. Ou seja, o trem saía de A e ia para B. E aí, quando o trem saía de A e ia para B, você poderia colocar mais um trem aqui, entendeu? Eles indo progredindo no entrepátios de bloco em bloco. Lógico, né? Também, geralmente, se deixavam um bloco sobressalente, que é um bloco de segurança, né? Então, a partir do momento que o trem estivesse aqui e ele viesse para esse bloco, ou seja, com 2 blocos disponíveis, esse trem avançava aqui. E aí, e assim por diante. Então começou-se a se dividir de bloco em bloco, permitindo mais de um trem entre um pátio e outro, tá? Então assim foi, mais de um trem. Geralmente se marcava um bloco de 3 km de distância. Tá bom? Tá bom. Supondo aqui que a distância entre um pátio e outro era de 30 km, você poderia manter aqui 10 blocos entre o pátio A e o pátio B, seccionando ele em blocos. Então fazia-se da seguinte maneira. Deixa eu fazer assim, que eu acho que só com o desenho não ficou bacana. Você tem um trem aqui e um trem aqui, certo? Uma caneta é um trem e outra caneta é outro trem. A partir do momento que esse trem ia para esse bloco, ele abria 2 blocos de diferença, permitia com que esse viesse para cá. A partir do momento que esse vinha para cá, abria mais um, esse vinha para cá. Então eles iam progredindo aos poucos no bloco. Muitas ferrovias ainda utilizam esse sistema de bloco fixo aqui, tá bom? E como que é feito esse bloco fixo? O bloco fixo, ele funciona em um sistema chamado CDV, ou circuito de via, que é o quê? É um circuito elétrico mesmo, como os circuitos dos dispositivos comuns, em que quando a roda do trem passa fechando a ligação entre um trilho e outro, né? A roda é de ferro, os trilhos, vamos usar o termo metal, não vamos usar ferro não. A roda é de metal, os trilhos também são de metal. Quando ocorria esse contato entre um trilho e outro através do rodeiro do trem, ocorre-se um curto-circuito, né, um curto-circuito controlado, tá? Em que sinaliza eletricamente que o trem está naquele local. Então, esse dado ele é coletado pela via e isso consegue ser identificado na tela do controlador de tráfego que há uma ocupação naquele bloco, tá? Ou seja, o trem está em A, o controlador de tráfego consegue identificar que o trem está em A. A partir do momento que ele parte para cá, vamos falar que é o A mais 1. No A mais 1, o controlador consegue identificar que o trem está em A mais 1. Em A mais 2, consegue identificar que está em A mais 2. Quando chega no B, ele também identifica que está no B. Isso é o sistema chamado blocos fixos. Então, observe a progressão. Antes, somente um trem de A para B. Agora, a gente pode colocar alguns trens, no nosso exemplo aqui, em 10 blocos de A até B. Percebe que aumenta, primeiro, a segurança, né, deixando os blocos sobressalentes, e a produtividade. Por quê? Nós não vamos ter que esperar o trem A chegar no pátio B para lançar outro de A para B. Tá bom? Então, antes a gente tinha um trem indo de A para B, chegava no B, a gente lançava outro, lançava outro, lançava outro. Ou seja, 30 km a gente ficava com um único trem nesse espaço todo, em todo o entrepátios. A partir dos blocos fixos, de 3 em 3 km. Então ficava nisso, anda 3, libera, anda 3, libera, anda 3, libera. No caso 6, né, porque tem o sobressalente. Anda 6 km, libera para mais um. Anda 6 km, libera para mais um. Lembrando que esse sistema de bloco fixo aqui, ele casa com a sinalização de campo, ok? Então, quando um trem ele está neste local aqui,
fica um sinal vermelho aqui e mais um sinaleiro vermelho aqui, tá? Então esse trem aqui ele não pode avançar se tiver um outro aqui. A partir do momento que esse trem avança para o bloco da frente, esse fica verde e esse continua vermelho, porque abre mais um bloco, tá? Aqui são os blocos fixos, ok? Com o avanço das tecnologias, surgiu o que se chama de blocos móveis, ou seja, a gente saiu desse circuito de via elétrico aqui, que é o CDV. A gente progrediu para os chamados blocos móveis. Eu gosto de chamar de intervalo, período de intervalo, raio de intervalo, mas ele é chamado de blocos móveis. Né? No caso aqui não é um bloco, por isso que eu não concordo muito com essa aplicação desse nome. Mas como já é o que é padrão, né? Então vamos manter o padrão. No caso eu gosto de chamar de intervalo móvel ou intervalo entre trens, o que seja. Né? Que permitiu o quê? Através da localização via satélite, você consegue saber exatamente a proximidade entre um trem e outro, quebrando esse sistema de blocos fixos. Então você consegue uma aproximação maior entre trens, ok? Quando um trem está saindo de A para B, você consegue colocar outro mais próximo a ele. Com o sistema via satélite, identificando a localização exata dos dois, você consegue criar uma distância segura entre um trem e outro, tá bom? Então, o sistema impede com que eles colidam, tá certo? Com que um engavete no outro, que tenha um acidente chamado choque de trens, tá ok? É controlado via satélite, tá? E sempre que o trem de trás chega numa proximidade muito grande com o trem da frente, automaticamente o trem é chamado, ele é penalizado, ou seja, ele sofre uma pena, que é o quê? Se aplica o freio de emergência de forma preventiva no trem, tá? Logicamente, antes de ocorrer essa penalização, o maquinista ele é informado para que reduza a velocidade do trem para que o da frente consiga andar mais, tá? Sempre mantendo, então, esse intervalo, tá bom? Ele é um sistema utilizado, ele é um sistema via satélite, né? Ele apresenta em um alto valor esse sistema chamado de blocos móveis, tá? Ele ainda não consegue substituir por completo o CDV, o circuito de via. Então o circuito de via fica como se fosse um sistema de redundância, tá? Ou chamado falha segura, ok? Entre um trem e outro. E também o circuito de via, ele ajuda com outras coisas, tá? Por exemplo, vamos supor que nós temos aqui dois trens, tá? Nós temos aqui a distância entre um trem e outro, mas vamos supor que se rompe o último vagão desse trem e esse que está atrás, ele colide com esse vagão, né? Seja um vagão que está isolado, ele está fora do circuito pneumático, né? Então o CDV ainda alerta que ficou um vagão para trás, porque os rodeios do vagão, que são de metal, vão estar acionando o circuito de via, sinalizando que é um vagão. Além disso, o circuito de via ele reconhece outras falhas no trilho, por exemplo, uma trinca, uma quebra, uma ocupação ilegal, ou seja, por exemplo, um vandalismo, alguém coloca uma barra de ferro entre um trilho e outro. Então o CDV ele consegue ainda identificar isso. Por isso que esse sistema antigo ainda continua sendo muito útil, tá? Ele trabalha como sistema de redundância, ou seja, ele apoia o sistema de blocos móveis, tá ok? Há algumas tecnologias que já são ainda mais eficientes que o satélite. Na questão viabilidade financeira, né? Nós temos aí, por exemplo, o Elon Musk, né? O criador da Tesla aí, ele está com uma nova tecnologia de identificação que está um pouquinho ainda mais avançado do que a questão do satélite, né? Porque no trem de altíssima velocidade o satélite apresentou algumas falhas
E, além de ter apresentado essas falhas, o sistema via satélite ele é muito caro, né? Porque você tem que alugar o satélite, fazer uma série de coisas no que tange a infraestrutura, tá ok? Então, nós aprendemos basicamente 3 formas aqui, né? O sistema de lançamento de trem de A para B, tá? Com um único trem no sistema arcaico, tá ok? Nós pegamos o sistema de blocos móveis, ou seja, de 3 em 3 km se criava um bloco para permitir o avanço seguro de trens. Nós pegamos também o sistema de blocos móveis que permite uma maior aproximação de trens. Só para fechar, né? Esse tempo que se lança, ou seja, lança um trem de A para B, lança o trem de A para B, esse espaço de lançamento é também chamado de headway, tá? Esse intervalo de lançamento de trens é chamado de headway. O interesse da ferrovia é cada vez mais reduzir o headway, ou seja, esse intervalo de lançamento. Para quê? Quanto mais lançamentos você faz, mais trens em operação e mais carga transportada. Tá ok? Espero que tenha ficado aí bem consolidado na sua mente, tá? Não é tão fácil de aprender, tá? Se você tiver com alguma dificuldade, é normal. Pode me mandar mensagem, tá ok? Lembrando que também temos os cursos que são pagos, né? Que geram certificado, que tem uma padronização, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Você aprendeu nessa aula, então, sistema de blocos e o que é o headway, tá ok? Então, espero que tenha atingido aí a sua mente e até a próxima semana, pessoal. Até mais!